Para quem não conhece, eu sou o Jander Gomes, para quem começou a me seguir agora, começou a entender agora, eu sou astrólogo desde 2015. Eu trabalho com astrologia para empresas, então tem astrologia para empresas, mas trabalho fazendo mapa astral, consultas como astrólogo profissional, dando consultas no individual. E o meu propósito é ensinar astrologia, você ler o seu mapa astral de forma simples, mas com profundidade. E para isso, a gente precisa ter método. Então é por isso que eu vim falar aqui para vocês hoje, para clarear esse assunto, para trazer consciência de quanto é que o mapa astral pode ajudar a gente e mais que isso, como é legal quando você começa a interpretar seu mapa. Entender sobre esses pontos principais, como foi para você, no que ajuda. A gente que é leigo na astrologia, a gente não entende muito bem o peso que alguns posicionamentos têm. Como Saturno, para mim, nunca foi essa coisa tão importante. Então, se é algo que um compromisso, né? Poxa vida, por que eu não tinha olhado para ele antes, né? E é por isso que as coisas estão me jogando para lá o tempo inteiro. E é por isso que todas as vezes que eu viro as costas, eu levo um soco. Nossa, agora eu vou olhar mais para isso. Curioso, curioso como as coisas acontecem. As energias estão lá, né? Quando a gente ignora, a gente é levado por elas, ou quando você se conecta com elas, você consegue ter uma harmonia ou amenizar os aspectos mais difíceis, enfim. E foi super esclarecedor. Entender. Sol, Lua, ascendente Saturno, traz o quê para você? Melhora alguma coisa aí? Nossa, total. Pelo menos o que eu tinha de entendimento sobre o mapa astral era, vou lá ver para ver o que vai acontecer na minha vida. Só que você tá me mostrando um lado que você tá me fazendo entender o que foi a minha vida para eu entender para onde eu quero que minha vida vá. Minha mãe tinha uma frase que era parafuso encontrado, parafuso apertado. Que quando a mesa tá bamba, você encontra o parafuso, você aperta, a mesa para de balançar. E unindo todos, como eu acabei de falar, você descreve minha personalidade, minha pessoa. Você consegue se entender melhor como é que você Nossa, transita. total. Eu acho que é muito mais pra gente entender de onde, como, por quê. Desculpa até o palavreado, mas é muito Imagina, foda. imagina. É muito bom, assim. É abrir uma caixa de Pandora mental aqui. Depois que você passou a entender um pouco mais o seu mapa da astrologia, o que mudou? Eu acho que eu consigo abrir mão do controle, né? Então, ficar brigando contra algo, e também muito entender sobre a minha natureza, a minha essência, a forma como eu funciono como indivíduo ali de alma mesmo, esses movimentos de alma. Isso é muito importante para justamente eu não ficar me chicoteando, me cobrando demais, não ficar me frustrando. Eu acho que essa clareza que o mapa traz sobre o nosso funcionamento é essencial justamente para isso, para a gente não ficar ali se chicoteando, achando que é o fim do mundo, todo mundo consegue, menos eu, não ficar se comparando, sair daquela posição da vítima e entender, poxa, é assim que eu funciono. Então, como eu posso melhorar em mim esse aspecto? De tudo isso, chega de enrolação, Jander, vamos falar, mas eu realmente queria fazer uma introdução desse assunto para que a gente se sentisse em casa. Todo mundo sabe o que significa um mapa astral? Todo mundo entende o que é? O mapa astral, gente, é a foto do céu no momento que a gente nascia. A foto não muda, vai ser sempre aquela coisa, mas não significa que você possa mudar. Uma coisa que vocês vão aprender comigo sempre: mapa astral não é prisão, tá? Pelo contrário, o mapa astral é um caminho de libertação. É uma bússola para apontar ao norte da gente. O mapa astral tem elementos primordiais. Então, na hora que você nasce, a gente tira uma foto ali do céu. A gente não precisa do nome para calcular o mapa astral, mas a gente precisa de data, horário e localidade de nascimento. Não tendo data, não tendo horário, não tendo localidade, o mapa astral não é feito. A partir desse conhecimento todo, né, pensando no nosso mapa astral, a gente tem uma coisa que é mapa astral, que mostra as tendências, como eu funciono, como eu ajo no mundo, a maneira que eu olho para o mundo, onde é que eu vou alcançar o meu caminho de propósito, realização, felicidade. E a gente tem uma outra parte da astrologia, que são as previsões. Previsão sem medo, tá? Não é nada catastrófico, pelo contrário. Então, uma coisa é quem você é, outra coisa é para onde você está indo. E as previsões vão mostrar isso. Qual que é o melhor momento para fazer isso? Quais são os assuntos que vão ficar em ênfase na sua vida naquele determinado período? As pessoas geralmente confundem essas duas coisas. Então, mapa é uma coisa, previsão é isso. Eu quero enxergar no meu mapa quando eu vou casar. Quando ali é previsão, tá? Então, no seu mapa, primordialmente, você vai entender a sua essência, o seu propósito, como é que você funciona em relacionamento, tá? E tudo. Só que o mapa,
é um negócio gigantesco. É uma matéria para você aprender a sua vida toda. E compartilhar esse método aqui com vocês é falar, olha, vamos cortar caminho, porque tem um basicão que dá para vocês entenderem. E o que é esse básico que mostra a essência, que é o propósito desse webinar? Então vamos falar do básico até a gente chegar no propósito espiritual, tá? E depois ainda dar uma cerejinha do bolo ali falando de previsão. Independente de ter nascido em determinado signo, tá? Todos nós temos os 12 signos dentro do nosso mapa astral. Todos nós viemos da mesma fonte, até aquele signo que você não gosta, que tem a tia chata, que tem alguém que você não gosta, você tem ele no teu mapa, né? Então tá lá. Nós temos no nosso mapa astral um primeiro componente básico, né? Esse meu método, isso que eu vou passar para vocês, está baseado em 4 pilares que eu testei e fundamentei ao longo desses 8 anos. Primeiro ponto, entender o básico do básico de como é composto o mapa astral. Segundo ponto, entender os elementos básicos. Quais são eles? Sol, Lua, Ascendente, Saturno. Já explico o porquê saber disso para vocês, tá? E depois a gente falar do propósito espiritual, porque não é só estereótipo. Dá para a gente olhar um propósito de evolução em cima dos signos. Então, bases, Sol, Lua e Ascendente, propósito espiritual e aqui previsão. Por que previsão? Porque é muito legal quando você consegue entender a astrologia para você ver para onde a sua vida vai. Então, se eu te falar só de mapa astral, mas você não souber aplicar uma técnica de previsão simples, e é fácil, qualquer pessoa com método consegue aplicar, eu acho que não adianta muito. Né? Então, assim, você tem que saber fazer isso tudo aí para poder viver bem com a astrologia e desfrutar dela em todo o seu potencial, trazer coisas boas aí para sua vida. Primeiro ponto, dentro do seu mapa astral, independente do signo que você é, você fala assim, eu sou tal signo, é só o sol que estava passando ali. Você tem 4 elementos principais: terra, fogo, ar e água. Não é a terra do terreiro, não é o fogo da fogueira, a gente está falando de elementos psicológicos. Então, por exemplo, quem tem muito elemento fogo no mapa é movido à motivação. A gente vai fazer as coisas, desculpa a palavra, por tesão. Eu estou motivado a fazer isso e se eu perder a motivação, acabou. Eu vou dar assim, palavrinhas básicas, tá? Porque se a gente for entrar no assunto, tem livros escritos sobre os 4 elementos, tem livros escritos sobre os signos, aí não dá para eu passar tudo para vocês. Então eu vou resumir bem aqui, tá? Então, fogo é a motivação. Terra é o mundo material. A pessoa que tem muita terra no seu mapa, por exemplo, é aquela que não consegue viver sem o mundo material. Tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que se sentir útil, mas tem que ganhar dinheiro também. Então, só aí você já entende, olha, se eu estou num trabalho que eu não estou ganhando grana, putz, isso aqui não vai me satisfazer muito tempo, e aí, ó, vai lá para baixo. Tá? Ar é o elemento da racionalidade, da comunicação, da fala, seja nas suas relações, seja com as pessoas, tá? Seja em qualquer lugar, você vai precisar falar, conversar no trabalho. Imagina a pessoa que tem muito ar no mapa, ficar lá sentado no canto da sala, não poder falar nada com ninguém, não vai sobreviver muito tempo, né? Vai ter que trocar de trabalho. Então, assim, entender esses elementos te permite saber disso. Essa é a base do mapa. E água, só para finalizar. Água é o elemento emocional, tá? A memória das emoções está relacionada à água. Então, muito mais introspectivo, tem que tomar cuidado com ambientes que frequenta. Deixa eu abrir a janela, estou morrendo de calor. Tá? Com ambientes que frequenta, em lugares onde vai, porque acaba sugando ou concentrando muito da energia daquilo. Então, quando tem muita água no mapa, tem um comportamento mais sensível, mais delicado, mais sutil, mais intuitivo. Só de você saber isso, já consegue entender o básico, para onde a sua alma está direcionada, e a gente nem falou de signo ainda. Só que, gente, isso tudo é técnica, tá? Ninguém tem que decorar isso. Então, a gente tem maneiras de aprender. Além disso, a gente, na natureza, tem começo, meio e fim. E a astrologia está baseada nas 4 estações: começo, meio e fim. Tudo na face da Terra tem começo, meio e fim. Lá dentro do seu mapa astral, você já vai ter uma pontuação para começo, meio e fim. Se você é mais de começar uma coisa, se você é do meio da estação, né, ou esse comportamento fixo, a gente chama isso de cardial fixo mutável, começo, meio e fim. Você já precisa mais de necessidade de segurança. Então, aquelas mudanças toda hora, não vai ser legal, né? Eu consigo fazer uma coisa durante muito mais tempo, esse elemento fixo. Imutável, que é o final. Eu vou precisar de mutabilidade, eu vou precisar de, sabe, as pessoas que precisam trocar de situações, que não ficam muito tempo no lugar. E a maior besteira é a gente achar que todo mundo é igual. Se o seu elemento, né, cardial é muito mais forte de início, sua vida tem que ser regida por novos inícios. Não adianta querer ficar naquele lugar todo o tempo. Tem gente que passa 20, 30 anos numa empresa, por exemplo, trabalho. Pois é, porque a pessoa tem mapa para isso.
Então, só de você entender essas coisas, você já entendeu o básico da tua alma, você já entendeu a tua tônica na vida, o que você precisa. Se você precisa de segurança, né? Imagina você tá no emprego que cada hora você recebe um pouquinho de dinheiro. Um mês foi 10, outro mês foi 1.000. Não dá para ficar. Então, só aí você já vai desmistificando como é que você entende você, como é que você funciona. Vai falando, olha, peraí, isso aqui eu aceito, isso aqui não dá, vamos viver melhor. Pronto, acabou. Esse é o básico do básico. Tá? Isso é uma pontuação que a gente tem, todo mundo tem essa pontuação independente do signo. Perfeito. O que a gente tem de básico no nosso mapa astral? Signos, todo mundo tem 12 signos no seu mapa. Planetas, Sol e Lua são luminares, tá, gente? Então a gente tira a foto do céu olhando da perspectiva da Terra, tá? A Terra não está no mapa astral, a gente está nela. Mas a gente tem Sol e Lua, são luminares, e de Mercúrio até Plutão a gente chama planetas. Às vezes fala assim, planeta, Sol e Lua, porque confunde mais luminares e planetas, tá? É só para diferenciar bonitinho com os termos técnicos. Cada um desses astros vai indicar alguma coisa. Então, um signo representa uma maneira de ver a vida. Para quem tem essa dificuldade de entender signo, caso e planeta, é o seguinte: signo você pega a palavrinha como. Áries enxerga a vida de uma maneira, como Touro enxerga de outra é o modo, como Aquário enxerga de outra. São 12 signos, 12 maneiras de ver a vida. Primeiro ponto: por que a gente acha que a gente é o único que está correto? Tem no mínimo 12 maneiras de ver a realidade. Se a gente aprende esse primeiro passo com a astrologia, a gente tira um caminhão de problema das costas da gente. Quantas vezes a gente quer que a pessoa pense a mesma coisa que a gente? Não funciona assim, né? Ok. 12 signos, como veem a vida os signos. E planeta, Jane? Se a palavra para signo é como, para planeta é um verbo. Como assim? Vênus é o verbo amar. Principal erro das pessoas que buscam entender sobre relacionamento dentro da astrologia. E Sagitário dá certo com Câncer. Você está olhando o posicionamento do Sol. O Sol significa o eu interior. Você tem que olhar o posicionamento de Vênus. Vênus é amor. A gente está falando de dar certo no sentido amoroso. Então, cada planeta rege alguma coisa. Aprender isso já serve para vocês nem lerem esses horóscopos que falam assim, e esse signo dá certo com tal. Esse é no mundo ideal, tá? A gente tem que olhar Vênus que dá certo. Quantas notícias vocês veem nisso? Vocês já viram essas notícias na internet? Esse signo vai ser... Esse signo vai ter muita prosperidade no ano de 2025. Prosperidade, quem fala de prosperidade e crescimento no mapa astral é Júpiter. Né? Crescer, prosperar, é verbo, não é signo. Por que tem essas notícias? Porque as pessoas não sabem de astrologia, basicamente isso. Ok, falando de signo, casa, planeta. 3 elementos essenciais, vamos voltar para um que eu esqueci. Casa, né, gente? Todo mundo tem 12 casas dentro do nosso mapa astral. As casas são os palcos onde a experiência acontece. Então, a casa 1 é como eu enxergo a vida. A casa 2 é como eu ganho dinheiro. A casa 3 é os irmãos, parentes, vizinhos. 4 é família. 5 são os lazeres, prazeres e diversões. 6, trabalho. 7, relacionamento amoroso e parcerias ao longo da vida. Todo mundo tem essas 12 casas no seu mapa astral. Então, na hora que eu tirar a foto do céu e fizer seu mapa astral, vai vir signo, casa, planeta. Todo mundo tem isso no seu mapa astral. Qual que é a grande diferença? A casa 1 para todo mundo é igual. A casa 2 também trata dos mesmos assuntos. Mas o signo que está ali é diferente para cada pessoa. O planeta que está ali é diferente para cada pessoa. O mundo não está dividido em 2 fatias de pizza como se vende, né? São 12 signos. Nossa, isso dá trocentas mil combinações ali. Então, se você entende esses elementos básicos do seu mapa astral, que é o nosso primeiro nível, você já entende como é formado, você fica bem na vida, sem ser enganado, sem ser enganada. Não precisa ler esse tipo de notícia tendenciosa, certinho? Ok, isso é um passo básico. Então, o básico da astrologia para mim, nesse primeiro nível, é entender terra, fogo, água e ar, é entender as casas, é entender os signos e os planetas, com método, porque se for decoreba, não é método, tá? Tem que ser de uma maneira fácil, e tem maneira fácil da gente aprender isso, tá bom? A gente vai precisar entender outras coisas. O que são outras coisas? Eu falei para vocês que tem todos os planetas na astrologia, né? Sol e Lua luminar, aí Mercúrio, Plutão. Mas imagina, você que está começando a astrologia agora, está tentando entender, tem que entender todos esses planetas. Às vezes é muita coisa. E a ausência do método que geralmente faz as pessoas desanimarem para aprender astrologia. Então, a gente tem Sol e Lua, que são essenciais. A gente tem ascendente e a gente tem Saturno. O Sol é o nosso eu interior. É o signo no qual você nasceu. É o seu eu divino representado ali.
é onde mostra o teu propósito, é onde mostra o teu sentido, o que a tua alma faz bem, com qual tipo de energia você se sente melhor, o que você precisa fazer, o que você precisa concretizar. Pensa o seguinte, se a gente tiver uma casa, fica muito mais fácil a gente entender. Vamos pensar numa casa. O ascendente, na verdade, primeiro, é a fachada dessa casa. Então, às vezes a casa está pintada de uma cor, é bem decorada, assim, por fora você vê ela de uma maneira, outra é mais discreta por fora. Isso é ascendente. É o que a gente mostra para os outros, para quem está lá na rua, para quem está passando na rua vê isso. E o sol? O sol é lá dentro da casa. É como o interior funciona. Às vezes é absolutamente diferente o mecanismo de defesa. Às vezes sol e ascendente são iguais no mapa da pessoa, tá tudo bem, cada um funciona de uma maneira. A nossa casa tem a fachada, a nossa casa tem lá dentro. Imagina que dentro da casa agora tem um montão de móvel, de porta-retrato com as lembranças antigas, de coisa que eu gosto, de coisas que às vezes eu não gosto, quero jogar fora. Isso é lua, memória emocional. Como é que você se comporta aí emocionalmente? Né? Quais são as suas predisposições emocionais? Isso é lua. E Saturno. Por que Saturno, Jânio? Olha, gente, Saturno é onde estão seus medos, as suas limitações. Para entender Saturno, você tem que funcionar como na historinha da Bela e a Fera. Vou contar aqui para vocês, né? A gente está lá, se depara com aquele castelo, decide em algum momento entrar naquele castelo frio, tenso, grande, que dá medo, e encontra um bicho lá dentro, uma fera, que no fundo é a gente mesmo. E a gente tem medo. A partir do momento que a gente aprende a conviver com aquela fera e aprende a amar aquela fera, o que era fera se torna príncipe, se torna belo. E a gente não tem medo mais. Saturno indica para a gente os nossos medos, as nossas vulnerabilidades, onde a gente tem necessidade de segurança, onde a gente assumiu o nosso compromisso nessa vida. Então, portanto, é imprescindível que vocês saibam dele. Na hora que eu aprendo a amar esses medos, eles podem até existir, mas eu tenho uma outra visão deles. Então, eu acabo rompendo com essa minha limitação. Primeira base desse método que eu falei para vocês. Os elementos, Sol, Lua, Casa, Planeta, entender isso. Segundo ponto, entender Sol, Lua, Ascendente, Saturno. Subir um segundo degrau. Depois, na hora que a gente já entendeu isso tudo, a gente pode abrir o campo espiritual. Tá? Em qual sentido? Olho para um signo e vejo qual que é o propósito de evolução dele ao longo dessa vida. Então, vou falar de Áries, por exemplo. Áries é o signo do início, aquele que preconiza, aquele que começa. A astrologia esotérica vai falar assim para Áries. Muito bonito. Você tem impulso, você começa, você faz. Mas se você não dosar isso com uma boa dose de paciência, constância, começando sempre, usar esse teu ímpeto parceladamente, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você for ficar pensando só em você o tempo todo, não vai funcionar. Precisa pensar no outro. Precisa aprender a considerar a visão do outro. Então, essa astrologia dá um chacoalhão na gente, mas não é ruim, não, tá? É pra gente entender qual que é o nosso propósito. Por que eu nasci com o Sol naquele signo? Falamos da base, Sol, Lua, Ascendente aqui, Saturno também está aqui. E aí falamos do propósito espiritual do signo. Completamos as 3 passos. E aí, qual que é minha grande luta nesse sentido? Faz muito mais sentido quando você começa a usar a astrologia na sua vida. Você pode usar para o autoconhecimento, mas previsão. Então, a cereja do bolo, o quarto passo, é entender de previsão. Mas tem técnicas de previsão que você pode aplicar sobre a sua vida. Então, técnicas simples, como profecção. Na hora que eu souber signo, casa, eu consigo olhar, quando começar o meu aniversário ali no próximo ano, quais assuntos vão estar em evidência na minha casa, quais assuntos vão estar em evidência na minha vida durante esse um ano. Isso é fácil, isso tem um passo a passo que vocês aprendem a fazer. É disso tudo que eu queria mostrar para vocês, que eu queria falar para vocês. Deu para entender esses 4 passos que são essenciais, entender o básico do nosso mapa astral, meu método está fundamentado nisso. Ele foi construído entendendo todas essas escolas que eu passei, entendendo literalmente o básico, entendendo todos esses livros que eu li, tá? Para que vocês pudessem acessar isso da maneira mais fácil, para que vocês pudessem cortar esse caminho e não passar por 7, 8 anos de estudo como eu passei, mas entender o básico e viver bem. Então é para isso que eu estou aqui. Era para falar isso para vocês, tá? A gente já está com 50 minutos de aula aí. Vocês veem que é muito conteúdo. Não dá para eu ficar desdobrando esse assunto, porque isso é gigantesco. Então, aqui é até onde eu consigo ir com vocês. Eu quero propor para vocês, então, né, o que eu estou falando aqui, o que eu estou lançando, o que eu estou mostrando, é a minha proposta
né, do meu curso, literalmente, do básico ao propósito espiritual dentro do seu mapa astral. Para você viver bem, para você entender seu mapa, para você não ficar dependente. E é um passo a passo que qualquer pessoa pode entender, pode aplicar, que vai ter acompanhamento comigo. Quando vocês forem entrar na comunidade, quando vocês se inscreverem, eu falei, gente, responde o formulário, porque eu queria literalmente fazer uma coisa adequada para o nível de conhecimento, vontade e desejo de cada um de vocês em aprender. Então, primeiro ponto, né? Esse curso é composto por 8 módulos, tá? São 8 módulos. As aulas são curtas, fáceis, todas elas têm material para vocês fazer download, com escrita para quem quer ler, com os vídeos bonitinhos. Então, esse primeiro módulo está falando sobre boas-vindas, ensinando a vocês a baixarem um programinha profissional de astrologia. Então, eu vou fazer o mapa, vou mandar, mas se você quiser ler o mapa de alguém, tem filho, tem filha, é casado, se a pessoa deixa, se você quer fazer, eu preciso ensinar você a baixar um programa de astrologia que é gratuito, mas é profissional, e ensinar você a calcular ali. Então, isso é a base da base. Te passar as dicas de como é que você vai estudar. Então, assim, mostrar para vocês como é que isso organiza. Por quê? Porque a organização torna o aprendizado mais fácil, né? Quando a gente tem método, funciona. Esse primeiro módulo é entregue no dia 24/10, explicando terra, fogo, água e ar, começo, meio e fim, como é que você vê isso, desmistificando como são as casas na astrologia, todos os planetas para você entender, e os signos, falando dos signos, mas aprofundando, que eu falei que foi tudo muito básico, para vocês entenderem a base, e aí tendo esses elementos chaves da astrologia, pronto. Aí já dá para começar a brincar. Então, qual que é o propósito desse módulo segundo, né, que vai lá no dia 31/10? É preciso saber do que se trata a astrologia, sem confundir cada um desses elementos, tá? Entender exatamente como funciona, saber diferenciar, inclusive mitos sobre signo. Terceiro módulo, aí vocês vão começar a aprender, né, esse segundo ponto que eu falei do mapa. Sol, Lua, Ascendente e Saturno. Então, Sol, detalhadamente, Sol em tal signo, e aí vocês já vão começar a aprender a técnica que vai fazer com que você saiba correlacionar planeta, casa e signo. Então, pronto, você vai aprender a interpretar. Porque qual que é o meu propósito? Não é que eu fique falando para você no signo é isso e aquilo. É que você entenda no seu mapa. Para que você literalmente aprenda, tem técnica, né? Eu aprendi, todo mundo aprende, é fácil, só precisa ser feito de uma maneira. Então tem um módulo que vai no dia, eu estou olhando aqui para a gente porque é muita coisa, no dia 14/11 sobre Sol, no dia 23/11 sobre Ascendente, Sol para você entender de forma mais simples, mas para ganhar conhecimento, deixar de lado esses estereótipos que atrasam a vida, Ascendente entender qual é a tua visão de mundo, como é que isso te afeta, como é que isso te faz ver a vida. Módulo 5 no dia 28/11, Lua. A gente vai falar de Lua, é claro, ter emocional, entender como é que você lida com isso. A Lua é o maternal, é o lado emotivo, emocional, ok? Entender se é uma astral de forma simples, tá bom? Com profundidade. Depois a gente vai passar para Saturno. Aí Saturno falar do compromisso de Saturno, o que ele simboliza, quais são os caminhos que você corta para enfrentar esse Saturno, como é que você usa isso na sua vida, como é que ele se desdobra. Por quê? Porque você precisa saber onde você assumiu a obrigação. Perfeito? Então, Saturno. Falamos do primeiro passo, falamos do segundo, está composto no mapa, no curso. Eu coloquei tudo isso especificamente bonitinho, sendo liberado a cada uma semana. Depois a gente vai entrar em astrologia esotérica. Aí a gente vai brincar pra caramba de aprender propósito de evolução espiritual dos signos, para que você possa traçar, meu sol tá aqui, peraí, eu tenho que aprender isso. Minha lua tá aqui, no meu lado emocional, eu tenho que aprender a ser mais firme, mais isso aqui, para que vocês vão fazendo as correlações aí dentro do mapa de vocês. Então, aí, portanto, aprendemos sobre astrologia esotérica. E aí eu vou fechar isso, literalmente, com um módulo especial, ensinando para vocês previsões. Então, no dia 9/1, tem as previsões. Como é que você vai aplicar a astrologia no teu dia a dia para entender para onde que você deve ir. As técnicas simples de astrologia que você consegue fazer. Então, você vai ter acesso a esses 8 módulos online. Tudo tem material de apoio, tem material para download para cada um dos módulos e tem um acesso de 1 ano. Então tem tempo para você aprender. Para as 10 primeiras pessoas se inscreverem, tem direito comigo, né? Depois ali do meio do curso para frente. E por que do meio do curso para frente? Porque vocês já entenderam como é que interpreta esse básico, tá? Porque senão não vai fazer sentido. Uma sessão de 45 minutos comigo. Só uma sessão comigo, se você vai fazer seu mapa, já custa R$800, R$900. Então, para os 10 primeiros inscritos, tá? Pode olhar no
site, não estou mentindo o preço, é só olhar e ver que esse preço mesmo, tá? Sempre foi, os clientes vêm, tem uns que estão assistindo, então sabem que é isso. Aí uma das coisas que as pessoas falaram, quando responderam o formulário, é assim, eu quero ter acesso à pessoa, porque todo mundo joga esses cursos online, mas não dá acesso. Então, primeiro, você tem um e-mail lá para eu mandar a dúvida, eu respondo, não é equipe, tem até 2 dias úteis, tá? Mas, além disso, a gente tem 10 plantões de dúvida. 10 plantões de dúvida, vocês podem entrar, já está definidas as datas lá no Zoom, entrar, fazer a sua pergunta. Ah, fiquei com dúvida. Entre e faz a sua pergunta. Então, você tem 10 plantões de dúvidas nesse módulo para acompanhar. Depois, poxa, Jane, eu aprendi Sol, Lua, Saturno, Ascendente. Eu quero aprender os outros planetas. Tem um mini curso dentro do módulo com o significado dos outros planetas. Outras coisas, workshop para a gente aprofundar online, tá? Ao vivo, sobre casas zodiacais. Só esse workshop, para quem não está no curso, custa R$350. Depois, lá no final, tem um bônus, falando o quê? Diferentes astrologias. O que é astrologia kármica, astrologia védica, astrologia da China? Porque a partir de agora você já está basicamente pós-graduado aqui, né? Você já está entendendo a astrologia, então eu preciso falar isso para vocês. Vocês saberem identificar os tipos de astrologia. Aí quem gosta, né? Nerdinho, cabeção, gosta de saber essas coisas, vai adorar. E ainda em dezembro, eu vou fazer uma aula especial só para o nosso grupo. Só para essa comunidade que está ali comigo. Vamos entender quais são os trânsitos na astrologia, o que tem de acontecer em 2025 para a gente se preparar. Aula fechada, exclusiva para esse grupo. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é preço, né? Porque eu estou vendendo aqui, estou mostrando para vocês o que estou trazendo para que vocês aprendam. É assim, quanto é que custa você aprender, né, a evitar que você gaste tempo com escolhas erradas? Ah, eu não tenho tempo para investir, mas você vai poupar muito mais tempo se você entender quem você é e para onde você deve ir e não gastar tempo à toa na vida com as outras coisas. E isso você vai vencer uma astral, né? Quanto é que custa aprender isso com mais clareza? Mais discernimento, mais propósito. Tem pessoas que vão vender um curso de casas zodiacais, R$800. Um curso de signo, R$900. Um curso de planetas, mais R$900. Aí você tem que fazer 3, 4, 5 cursos com a pessoa para começar a ler seu mapa astral. Isso, pela minha conta, você já gastou 4, 5 mil reais. Para uma pessoa que está querendo aprender astrologia para si própria, eu acho que isso é demais, né? Então, por esse conteúdo, por todas essas aulas, seria fácil cobrar um valor de 1.600 por isso aqui. Fácil, 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 olhando para o mercado, não tem curso que ensina você a fazer previsão. E você vai ver como isso faz diferença na sua vida. E o meu propósito essencial é que vocês aprendam. O meu propósito essencial é resumir tudo isso aqui que eu fiz para vocês. Então, hoje, né, como é que eu vou fazer o curso? Eu vou tirar R$600 disso. Fica comigo que eu estou te falando. Que se você não aprender a metodologia, eu garanto que eu te pago no final. 12 vezes de R$99,50. Com R$99,50 em São Paulo, você não come uma pizza e bebe refrigerante por mês. Cerveja, o que você quiser. É um investimento mensal ali, né? Desses R$99,50. Menos de R$100 que eu estou colocando isso. Para ter o acompanhamento comigo, para estar lá, para ter plantão de dúvida, para ter direito a esses workshops que eu vou vender separadamente depois, para ter essa palestra. Os 10 primeiros têm a sessão comigo de 50 minutos. Então, se você fosse fazer a consulta R$800, R$900, já seria o que você pagaria. Se você é um dos 10 primeiros, você tem isso lá no final do curso, do meio para o final, você já ter entendido as coisas, só aí você já tirou seu investimento. Ok? Os cursos dão garantia de 7 dias. Não, eu vou mandar um módulo para vocês no dia 24. Como é que eu vou dar garantia de 7 dias? Eu preciso de um tempo para fazer um mapa de todo mundo e enviar para a gente começar. O curso tem garantia incondicional de 30 dias. Nesses 30 dias, você assistiu um módulo, assistiu outro, não gostou, é só pedir o seu dinheiro de volta lá no Hotmart sem burocracia nenhuma. Pede lá e pronto, acabou. Agora, eu te falei, se você ficar comigo, se você não aprender, eu te pago. Eu quero uma garantia para vocês, porque eu realmente estou interessado que vocês aprendam, que vocês literalmente vivam isso, que isso faça diferente na vida de vocês, como fez na minha. Uma condição bem mais especial, uma garantia condicional. Como é que funciona isso? Depois de 60 dias que começou o curso, se você assiste até o 6º módulo, não conseguiu entender Sol, Lua, Saturno, Ascendente, então você resumiu isso, você estudou, você participou de pelo menos 2 plantões de dúvida para tirar sua dúvida, e se fala, Jander, eu não consegui entender. Você tem direito a uma consultoria comigo de 30 minutos para eu te ajudar a traçar um plano e você estudar. Então eu vou sentar com você, vou olhar para você e falar o que você não está entendendo no seu mapa. Vamos trabalhar junto. O propósito aqui é você entender, tá? É dar suporte. É fazer isso. Beleza. Você tem mais 60 dias depois disso. Então, depois disso que eu sentar com você, você já tem mais 60 dias. Passados esses 60 dias, se você falar, Jander, eu não dei conta de aprender, para mim não funcionou. Eu te devolvo o teu dinheiro,
integralmente e eu te pago R$ 150 do meu bolso. Conta de te ensinar, eu dou conta de te mostrar que você pode entender isso e ter os mesmos benefícios que eu tive, de viver uma vida mais leve, de ser mais tranquilo comigo mesmo, de entender quais são as minhas escolhas. Eu não vou deixar o curso aberto durante muito tempo, tá? Então, assim, esse valor é o máximo que eu consigo reduzir. A gente pode parcelar com 2 cartões de crédito, à vista, no Pix e no boleto. É isso, queridos e queridas. Se você gostou do que você aprendeu, só o começo, mas eu tenho certeza que você está começando. Se você começar aqui comigo, você vai começar da melhor maneira, porque tem método. É diferente de ficar catando uma informação ou outra na internet, e eu quero te ensinar a olhar isso da melhor maneira no teu mapa. E é um conhecimento para você usar a tua vida inteira, não é só agora. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo, para todos, para todas. Obrigado por estarem aqui comigo hoje.